quem não me conhece, eu sou filha da Lucília e hoje eu fui convidada por ela para estar falando um pouquinho para vocês a respeito de um livro que eu tô lendo. O nome do livro é Especialista em Pessoas. Não sei se vocês já conhecem, já leram, mas esse livro, ele ensina várias dicas, vários conselhos práticos para a gente estar sobrevivendo nesse mundo, para a gente estar aprendendo a se relacionar com as pessoas. Então, a introdução desse livro fala o seguinte: existem dois tipos de mundo, o mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal é aquele mundo onde as pessoas se amam, onde as pessoas não julgam umas às outras, onde as pessoas elas perdoam com muita facilidade as outras. Mas esse é o mundo que a gente deve almejar, é o mundo ideal, mas infelizmente não é o mundo onde a gente vive. O mundo em que a gente vive, ele é o mundo real. No mundo real, as pessoas fofocam, as pessoas têm inveja uma das outras, as pessoas têm ciúmes, as pessoas têm muita dificuldade em pedir perdão e em perdoar. E é nesse tipo de mundo que a gente tem que aprender a sobreviver e a se relacionar com as pessoas. E uma coisa que esse livro fala é que não importa o que você sente, a pessoa rancorosa não vai deixar de ser rancorosa porque você não gosta que ela seja rancorosa. A pessoa não vai te criticar ou não vai te invejar só porque você se sente mal se ela faz isso com você. Então, na verdade, o conselho que esse livro dá é o seguinte: você tem que mudar e não a pessoa deve mudar. Você tem que mudar, na verdade, o seu interior. Você tem que se tornar uma pessoa blindada emocionalmente para que aquilo que vem de fora não atinja o seu interior. Então, esse é um conselho muito bom que esse livro dá. A gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas. Por quê? Na verdade, é com as pessoas que a gente passa a maior parte do nosso tempo, a maior parte da nossa vida. É com as pessoas que a gente quer comemorar as nossas vitórias. É com as pessoas que a gente quer compartilhar nossas alegrias, mas ao mesmo tempo são as pessoas que causam as maiores decepções da nossa vida. Então a gente tem que aprender a conviver e se relacionar bem com as pessoas, porque mesmo a gente falando que não precisa delas, quando a gente fica magoado, a gente fala, né, não preciso das pessoas. Na verdade, a gente precisa muito. Uma frase que fala esse livro aqui, que eu achei muito interessante, é que fala que a gente, o primeiro banho que a gente recebeu foi dado por uma pessoa. E o último banho que a gente vai receber na vida também será dado por uma pessoa. Então a gente precisa ter sabedoria para aprender a lidar, a se relacionar bem com as pessoas, porque a gente vai depender delas. Uma coisa muito interessante que fala esse livro é que a gente tem que investir nas pessoas, sem esperar nada delas. Se a gente tem essa visão de investir, de tratar bem as pessoas sem esperar nada delas, a gente não vai se frustrar. Porque a gente vai estar fazendo aquilo porque aquilo está fazendo bem pra gente. E não porque você tá com um amor interesseiro, entendeu? Um amor interessado no que você vai receber em troca. E eu queria fazer um link para vocês de tudo isso que eu falei com um versículo da Bíblia que fala assim, tá em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações e as vossas súplicas com ações de graça. Existem várias versões, mas uma das versões é essa. E eu, por muito tempo, eu entendi errado esse versículo. Eu achava assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, tá bom, não devo ficar ansiosa por coisa nenhuma. Por quê? Eu vou estar entregando os meus problemas diante de Deus, orando, fazendo as minhas súplicas e agradecendo com ações de graça. Eu sempre achei que fosse isso, mas na verdade, estudando, escutando alguns estudos pela internet,
lendo a Bíblia, eu fui entender que realmente, que na verdade não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte, que a melhor forma de você combater a ansiedade é você, lógico, entregando para Deus as suas preocupações. Mas no final, ele fala assim, com ações de graça. Então, essas ações de graça é quando você faz alguma coisa para alguém sem querer receber nada em troca. Quando você faz algum ato de amor, algum ato de carinho, de ação mesmo para uma pessoa, desinteressadamente. Você faz sem esperar nada em troca, sem esperar que ela te devolva alguma coisa. E aí eu tava vendo na internet um testemunho, né, de uma pessoa que resolveu então fazer ações de graça. E é um exemplo até meio bobinho, mas que mexeu muito comigo e eu queria dividir com vocês. Ele fala assim, que na verdade, quando você faz uma ação de graça, ou seja, um ato para alguém sem querer receber nada em troca, você está fazendo porque aquilo está te fazendo bem. Você tem uma descarga de ocitocina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio do prazer. Você tem uma descarga muito grande no seu corpo e aquilo te traz uma grande alegria. E quando você faz isso para uma pessoa, aquela pessoa também tem uma descarga de ocitocina muito grande. E a pessoa que está vendo aquela ação que você fez também tem essa descarga de ocitocina, também tendo essa alegria, esse prazer de estar vendo aquela ação. Então, o exemplo foi assim, um moço foi pegar uma bebida numa cafeteria, entrou com um carro e ele falou assim, eu vou fazer uma ação de graça para essa pessoa que está no carro atrás. Então ele falou assim para a moça do caixa, olha, fala para aquela moça ali do carro de trás que eu tô pagando um café para ela, de graça, tô pagando, né? Nem conheço, mas tô pagando para ela. Ele se sentiu muito bem de fazer aquilo. A moça, quando recebeu aquele café, falou, nossa, que moço gentil, e acabou também ficando muito feliz. A moça do caixa, quando viu aquela cena, também teve uma descarga de ocitocina muito grande, também teve essa felicidade, teve essa alegria de ver aquela ação. E eu contando agora para vocês esse caso, eu tenho certeza que também vocês tiveram essa descarga de ocitocina e tiveram essa alegria de estar ouvindo essa história, né? Um outro exemplo foi um moço que tinha perdido a mãe, fazia pouco tempo. E ele foi tomar café numa cafeteria, chegando lá ele viu 4 senhoras sentadas numa mesa tomando café. E ele pensou assim, nossa, essas senhoras lembram tanto a minha mãe, eu acho que eu vou lá no caixa e vou falar que eu quero pagar um café para elas. Ele fez isso, chegou na mesa que estavam aquelas 4 senhoras e falou assim, ai, vocês me desculpem a minha intromissão, mas eu perdi minha mãe faz pouco tempo e vendo as senhoras tomando café, eu lembrei muito da minha mãe e eu queria pagar um café para vocês, se eu puder. Aí eu sei que o moço sentou na mesa com elas, ficou à tarde conversando com elas, tal. Passou pouco tempo, uma das mulheres se levantou, chamou ele num canto e falou assim, você não imagina a alegria que eu tô de estar aqui tomando esse café com você, porque faz poucas semanas que eu perdi meu filho e ele tinha a sua idade. Então, é um exemplo, né, de pequenas coisas que a gente pode estar fazendo e que a gente pode estar causando uma grande alegria, né, no coração das pessoas. E sem esse interesse de estar recebendo alguma coisa em troca. Então, na verdade, esses exemplos que eu dei é um exemplo também de você estar aprendendo a se relacionar com as pessoas. Então, quando a gente tem esse amor desinteressado, a gente não vai se frustrar e a gente vai receber essa dose de alegria diária. E é uma coisa que a gente tem que fazer e isso vai influenciar outras pessoas. Então eu queria deixar com vocês esse versículo, né, de Filipenses 4:6, que fala que o maior remédio para você combater a ansiedade, né, e a gente está vivendo num mundo cheio de ansiedade ultimamente, é você fazendo ações de graça. Tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês. Um grande beijo, obrigada pela oportunidade.
coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre essas águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.